Opa, continuando lá no escritório de Carlos Brickman, ele nos deu dica de como imobilizar e desestabilizar uma campanha eleitoral adversária. Vamos à dica que ele nos deu. Outro dia o blog do Ricardo Sete chamou a atenção para um fato extraordinário que aconteceu alguns anos atrás, que foi um bate-boca entre o Paulo Maluf e o Leonel Brizola. Esse bate-boca foi o seguinte: o Brizola foi atacar o Maluf e tomou um contravapor ali, e o Brizola era um sujeito impetuoso e tal, que o Maluf olhava e dizia assim: o senhor está desequilibrado, o senhor para, né, e se acalme que o senhor está desequilibrado. Isso desmobilizou o Brizola. Bom, como é que isso nasceu? Quando eu digo que o posicionamento é a chave da história, o posicionamento é o do seu candidato e dos outros candidatos. É aquela história, é como no futebol: se você sabe que o Pelé vai jogar pelo lado esquerdo, você põe o seu melhor marcador daquele lado para segurá-lo. Basicamente é isso. Se ele mudar de lado, o marcador também muda. Então eu lembro que ia ter um debate super importante, e esse debate tinha um problema básico: o Fernando Collor, que era o líder, não ia. Muito bem, eu lembro que eu cheguei ao Paulo Maluf, eu era assessor do Paulo, e disse: doutor Paulo, o Brizola vai para cima do senhor nesse debate. Ah, mas por que ele vai para cima de mim? Disse: porque ele não tem saída. Ele precisa ir para cima de alguém. O Collor, ele não pode ir, porque não vai estar aqui. Ele vai xingar o Collor, vai dizer que é filhote da ditadura, o diabo, mas como a pessoa não está lá, tem um limite. O Lula, ele não pode atacar, porque ele e o Lula estão na mesma faixa de votos. Então, se um deles for para o segundo turno, vai precisar dos votos do outro. Então, eu disse: olha, ele não tem saída, porque se ele for para o segundo turno, ele vai precisar dos votos do Lula. E quem está logo à frente dos outros? Quer dizer, ele não pode atacar o Collor, não pode atacar o Lula, então sobra para o senhor. Não, não vai, é porque você está imaginando coisas. Eu disse: tá bom, então vamos fazer o seguinte. O senhor sabe que o Brasil tem um plano de Estado Maior por causa de ser invadido pelo Uruguai, não sabe? Sim, claro, tá. Então vamos fazer um plano de Estado Maior. O senhor não acredita que possa acontecer, mas se acontecer, vamos planejar. Como é que vamos reagir para o Brizola? Então foi planejado. Na hora que o Brizola, conforme estava previsto, veio para cima dele, ele já sabia exatamente que resposta dar. Teve um outro caso até que atingiu um repórter bom, mas que todo mundo vinha para cima do Maluf com a história das flores. Uma coisa que aconteceu. Bom, aí eu disse: ó, Paulo, o negócio é o seguinte: essa história das flores virou um mantra. As pessoas sabem que existe uma história das flores, mas ninguém sabe o que é essa história das flores. Ninguém sabe. Então, quando alguém vier com a história das flores, vamos ver qual é a resposta. Bom, aí vem um repórter: bom, mas e as flores? Aí o Maluf olha para o cara tranquilamente e diz: bom, o que você quer saber das flores? Você quer saber alguma coisa do processo? Você quer saber como é que acontece? Aí o cara bobeou, hesitou, gaguejou, que ele não tinha mais remota ideia do que fosse a coisa, não lembrava mais. E era coisa também de 20 anos antes. Aí o Maluf disse: olha, eu estou na vida pública desde 1966. Eu fui presidente da Caixa Econômica no estado de São Paulo, fui prefeito da cidade, fui governador, fui secretário dos transportes, manipulei bilhões de cruzeiros, né, na época, bilhões e bilhões de cruzeiros de orçamentos. Se tudo que você tem para falar de mim é 2 dúzias de flores, eu estou muito bem. Aí o repórter depois veio para mim: vocês tinham treinado? Tínhamos. Pô, mas como é que você sabia? Não, como é que eu sabia? Toda entrevista vocês fazem a mesma pergunta. Eles não tinham planejado a resposta até hoje porque não tinha imaginado isso. Aí quando você chega e diz: olha, eles não fazem sempre a mesma pergunta, então vamos planejar uma resposta para ela. Que era uma resposta óbvia. Ninguém lembrava mesmo do caso. Então
Então isso acontece muito, você tem de posicionar teu candidato para que isso aconteça. Teve um dia uma história maravilhosa. Eu estava fazendo assessoria para o Valmir Campelo. A única eleição que eu perdi, gente. Perdi duas. Essa do Paulo Maluf para presidente e a do Valmir Campelo para governador de Brasília. Mas nesse foi um debate com o Cristóvão Buarque, em que ele massacrou o Cristóvão Buarque. E começou o massacre. O Cristóvão Buarque tinha uma vice chamada Maria de Lourdes da Badia, que depois inclusive virou oposição a ele. Aí vira-se o candidato e diz assim: o senhor pretende pavimentar a Rua Abadia? A primeira coisa que ele pensou, Cristóvão Buarque, foi que era uma pegadinha em cima da Rua Abadia. Hesitou, aí o assessor de imprensa dele fez um sinal de que não era pegadinha. Ele disse: não, porque eu vou pavimentar, não sei o que. Ele disse: olha, o senhor não conhece Brasília. Era isso que eu queria mostrar. A Rua Abadia existe, sim, o senhor pensou que era uma pegadinha e tal. Mas a Rua Abadia existe. Só que ela está pavimentada praticamente desde a criação de Brasília. Se o senhor pretende pavimentar, é que o senhor nunca esteve lá. Então, a partir daí, ele arrasou no debate. Era uma pegadinha, só que não era a que ele esperava. A óbvia não era. O importante era o que tinha por trás. Agora, isso tudo é uma questão de você conhecer o candidato, e a gente conhecia ali o Cristóvão sabe tudo. Se você perguntar para o Cristóvão Buarque como é que se faz uma bomba atômica, ele te diz tudo, ele constrói melhor que americano, russo. Aliás, ele aperfeiçoou os sistemas, e amanhã ele tem novas ideias sobre armas. Porque o problema dele é que ele tem uma ideia nova todo dia, né? Então a gente sabia, ele não ia dizer: eu preciso analisar a questão. Não, ele ia dar uma resposta. Você tinha de conhecer o adversário. Isso acontece com muita frequência. Você lidar com candidatos e arrasá-los com uma pergunta que ele não precisava responder. Não precisava. Eu lembro aqui uma campanha em que o Jânio Quadros disse para o Fernando Henrique que ele não sabia onde era Sapopemba. E o Fernando Henrique ficou aplastado com essa pergunta. Levou 2 dias para responder. 2 dias depois ele respondeu que ele era candidato a prefeito e não a chofer de táxi. Só que existe uma regra no debate. Ou a resposta é pronta, ou é melhor não dar. Você não pode ter ideias posteriores e tentar trazer o assunto de volta, porque não funciona. Ali era muito melhor ele ter engolido a derrota e pronto. Como seria interessante aquela pergunta sobre se ele acreditava em Deus ou não, a pergunta passou, ele não tinha de ficar se explicando que prometeram não fazer a pergunta, o diabo. Aquilo pegou mal para burro. E ele acabou perdendo a eleição. Agora, o Fernando Henrique aprendeu, né? Ele aprendeu. Quando ele foi candidato a presidente, não teve um erro desses. Ele já sabia, já tinha analisado a campanha. É a diferença entre um sujeito inteligente e outro que não é, né? Foi muito, muito curiosa essa campanha. Então tem várias coisas que você pode fazer durante a campanha, táticas, para desestabilizar o adversário. Houve um dia, eu não vou citar nomes aqui porque envolve pessoas, coisas desagradáveis. Mas um candidato começou a sacar contra o meu candidato que o filho dele tinha estuprado uma moça. Muito bem. Isso teria acontecido X anos antes, daquelas coisas antigas. E que aí o pai, usando o seu poder econômico, político, foi na delegacia e conseguiu sumir com o boletim de ocorrência. Aí, gente, assim não dá, né? Você tem uma denúncia, você faz a denúncia, que não tem rigorosamente nenhuma base. Tem boletim de ocorrência? Não, não tem. Ele sumiu com o boletim de ocorrência, mas eu sei que houve. Muito obrigado. Assim é difícil. Você não tem como responder. Aí não tive dúvidas.
A Folha de São Paulo tinha feito a gentileza de recolher o lixo da casa dos candidatos para analisar os hábitos deles. E numa do lixo do candidato estava um carnê de imposto predial rasgado, carnê em branco. Então, tem 10 motivos pelos quais o carnê podia estar em branco e um que me interessava. Aí eu pedi para um despachante ir até a prefeitura e verificar se aquele carnê tinha sido pago. Não tinha. Disse, tudo bem. Peguei a certidão, guardei. E aí soltei uma pequena nota no Jornal do Brasil, dizendo que se o candidato adversário continuasse a provocar aquelas histórias, o meu candidato iria pegar a mãe dele, que era quem estava com a casa. Aí vieram para cima de mim, né? E eu neguei isso. Eu disse, imagina, eu jamais falei um troço desse. Eu não falei isso. Inclusive, meu candidato aqui é amigo da mãe dele, não faria um negócio desses. Mas estava dado o recado. Para de um lado que eu paro do outro. Não para de um lado, eu vou do outro. Foi um negócio muito interessante. Isso acontece durante as campanhas, com grande frequência. E olha, esse tipo de acusação acontece sem parar, viu? É um negócio tão... fulano estuprou, fulano teve um filho, fulano... desculpe, eu não sei, né? Eu lembro uma vez, vieram me perguntar também de um candidato se era verdade que ele tinha tido um caso com uma moça. Eu disse, gente, vocês vão me desculpar, eu não tenho a mais remota ideia disso. Mas como? Eu sou assessor dele, né? Durante a campanha política dele. O que ele faz fora da campanha política, eu não sei. Eu não sei o que ele almoçou, eu não sei com que mulher ele andou, eu não sei nada. Vai perguntar para ele. Nós não podemos. Tá bom, então não pergunta. Mas então também não publica. Né? Agora, querer que eu saiba? Desculpe, não tem jeito. Aí vai acontecer que nem aquela história que aconteceu do Renan, né? Que ficaram acusando um, ficaram acusando outro. Acho que ninguém tem de se meter nesse caso, sai do meio. E aí deixa os jornalistas descobrirem sozinhos. Eu não vou ajudar. Vou eu me meter na vida dos outros? Então isso acontece. Mas impressionante, você tendo o posicionamento dos candidatos adversários, você consegue bolar táticas para mantê-los sob controle.